Bom dia, dia mais frio um pouquinho. A gente vai aproveitando as horas que dá para falar e a gente vai botando aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração, né? Então a primeira coisa a falar, vou tentar subir o tom de voz para que fique melhor, porque geralmente fica ruim, todo mundo reclama, mas é porque eu falo baixo, né? E os meus microfones não funcionam na maioria das vezes. Então, e a gente vai fazendo aquilo que dá, o que o Senhor nos permite, né? Então, a primeira coisa. A segunda coisa é: eu não sou nada, não posso nada, sou... Por isso que eu falo que eu sou uma pedra, né? Porque a pessoa é XYZ, é maravilhosa. Não sou. A pessoa é santa, esquece, também não sou. Eu acho até que Deus está pedindo para eu falar e essa coisa toda, porque está faltando os homens de Deus realmente abrirem o verbo e falar. Ou não querem falar, ou estão escondidos, ou estão com medo, ou estão, sei lá, ou não acreditam, sei lá, não posso dizer. Mas como o Senhor fala, né? Quando os homens não falarem, e aí veja, entenda bem o leitor, é os homens de Deus. Quando os homens de Deus não falarem, as pedras falarão. Então, eis aqui uma pedra ao vivo falando, né? Não é porque é a pedra de ser Pedro, nada disso, mas pedra de ser uma verdadeira coisa diferente, falando para as pessoas, né, poderem escutar um chamado de Deus. Ou eu acho que tem muitas vezes, como ele fala que estou lá no Rio Cobar, né, deve ser no meio dessa tribulação toda, Deus usar uma pessoa que nem eu, que nem é nada demais, ao contrário, alguém que apanha bastante, para poder falar. Então, como Deus fala, né, a minha vocação tá porque eu sou e conheço as pessoas mais normais e que sofrem também. Então, como eu consigo enxergar esta parte, eu sou capaz de falar para pessoas que estão nessa grande tribulação. Parar o carro um pouquinho para poder falar com mais facilidade. Então, em cima disso, né? Não, o que eu quero frisar sempre, que eu não sou nada demais. E se Deus pode usar seu braço, a sua graça, o seu amor por mim, Ele pode fazer por qualquer um, né? Então, isso é para que todos possam ser incluídos no plano da salvação de Deus, né? É de Deus, não é meu. Também já digo isso. Eu não sou ninguém para dizer quem vai ou quem não vai. Eu sei algumas coisas. Eu sei como Deus é amoroso, e eu sei também como Ele é criterioso. Eu sei quando Ele faz justiça, e eu sei também quando Ele castiga. Já passei por isso. E como servo de Deus lá atrás, por desobediência a algumas vírgulas, Ele me castigou fortemente. Então eu sei como é que é o castigo de Deus. E hoje eu estava pensando hoje de manhã, eu dou graças a Deus que eu pensei nisso, que não sou padre, não sou bispo, não sou nada disso. Apesar do chamado, não sou, porque não quis ser. Deus respeitou isso, um dia eu conto essa história, e me amou do mesmo jeito. Mas para mim seria um pequeno erro, para Ele foi Ele é zeloso pela palavra dEle, pelas coisas dEle. Como eu fiz umas interpretações, não segui prontamente, retamente o que Ele mandou, Ele me deu um castigo de muitos anos. Então sei como é que é esse negócio de castigo.
E eu vejo, às vezes, como eu falo, né, a total falta de muitas coisas erradas na igreja, e eu penso, ainda bem que eu não sou padre, nem bispo, nem nada disso. Porque eu sei que o zelo dele é enorme, enorme. Eu lembro daquele confrade do Padre Pio que ficou 10 anos no purgatório, simplesmente, ele era dito como santo, tá? Mas ele simplesmente, quando ele passava na frente do Santíssimo, ele não se ajoelhava. Por causa disso, ele ficou 10 anos no purgatório. Ele apareceu para o Padre Pio pedindo que ele rezasse por ele, muito, porque ele estava tanto tempo no purgatório. E eu vou contar uma história. Eu posso errar o ano, tá? Que eu já não lembro com facilidade. Eu acho que foi no ano de 89 ou 90. Eu fui convidado para ir no Congresso Internacional da Renovação Carismática Latino-Americano. Tinha poucos anos de conversão, mas vamos embora. Não tem tempo ruim. Quando a gente está obedecendo a Deus, eu fui. Quando eu cheguei lá, me assustei com muita coisa. Porque foi em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Para começar, que lá estava no meio de uma convulsão social. E me vi em várias situações meio esquisitas, mas Deus me tirou de todas. Mas foi de um aprendizado, de uma coisa que eu não tenho, é impagável, é impensável o que eu vivi, o que eu vi, o que eu testemunhei. Dito isso, né, eu vou tentar relatar um dos fatos. Tem muitas coisas da minha vida que eu não conto. Elas são, para mim, pessoais, são toda coisa de eu com Deus. Eu fujo das câmeras, eu fujo de aparecer, eu não gosto disso, eu gosto de ficar na minha. Eu gosto de ver essa intimidade, mas muitas vezes Deus acaba pedindo para mim falar alguma coisa para alguém, e Ele vai usando todas essas experiências para confortar as pessoas, dar fé, ou o que seja. Mas digo de novo, não sou nada, não sou porcaria nenhuma, ok? Bom, falando sobre isso, eu tinha lido em alguns textos, né? Eu gosto muito do profeta Daniel, e lá muitas vezes, assim como também acontece com outros profetas, Ezequiel, o que seja, quando Deus se faz presente, a sua glória, como diz a palavra, se faz presente, quando Ele se faz presente, Ele abala as estruturas. E quando Ele abala as estruturas, Daniel, o profeta, ele caía ou de cara no chão, ou de joelhos sem as forças do corpo, né? Aconteceu com Ezequiel, aconteceu com vários deles, né? Se você for ler as experiências deles de encontro com Deus. E eu olhava para aquilo e falava, isso deve ser figurado, né? Isso não deve ser real, isso deve ser para dar um floreamento maior na palavra. Eu não tinha conhecimento, né? Mas eu sabia que Deus era capaz de fazer muitas coisas, mas eu não sabia disso, não tinha esse conhecimento. Tá bom, estávamos no congresso mas eu sou uma pessoa um pouco problemática nisso, que eu tenho que entender as coisas às vezes com a cabeça para que a coisa se desenvolva dentro de mim. E eu pergunto assim, eu não entendo isso, como é que é isso? Eu fiz essa pergunta. eu fiz. E aí eu fui para esse congresso. Lá pela metade do congresso,
chegou lá uma pessoa que era local, conhecida nossa, e falou assim: vou levar vocês. Queria levar a delegação toda do Brasil, mas só tinha uma meia dúzia ali. Mas vou levar vocês numa grande profeta, que ela chamava Profeta Maior. Vão, né? Como é que é esse negócio de profeta maior? Mas vamos embora, vamos ver como é que é isso. O nome da profeta chamava-se Mamister. E tá bom, vamos lá. Ela falou: vou levar vocês na casa dela. Eu falei: tá bom, vamos lá. Isso, estavam ali uns 6 ou 7 rapazes e mais algumas outras pessoas, e nós fomos. Chegou lá, bateu na porta, ela abriu, ela ficou olhando pra nossa cara. Eu que não conhecia nada, né? Fiquei olhando ali também, né? Sabe aquele mineiro assim, fica olhando de rabo de olho pra tentar entender o que tá acontecendo? Era eu. Aí mas porque eu não entendi nada, né? O profeta Maior chegou lá, era uma senhora, né, de uns 80 anos, pra você ter uma noção. E aí levou a gente para uma sala. E eu comecei a examinar, é porque eu fico olhando para as coisas para entender o contexto sempre. Essa sala era uma sala que ela transformou em santuário na casa dela. E eu reparei que não era só um santuário, era a garagem. Ela não tinha carro, então ela desvaziou tudo, e da garagem dela, que era razoavelmente grande, ela fez ali um grande santuário na casa dela. Tinha lá tinha um altar, tinha as imagens dos santos, tinha uma série de coisas lá, né? Eu fiquei ali olhando, sentei no chão, com a maioria também sentou, e a gente ficou lá falando espanhol, né? Todo mundo falando espanhol. O Senhor me dá a entender 98% do que está sendo falado. E lá vamos nós, né? Aí ela começou a contar uma história, que ela estava em casa porque o Senhor tinha proibido ela de sair, porque Deus ia levar lá seis ou sete varões que tinham que ser consagrados ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E ela estava em casa desde a primeira hora, esperando. E a gente chegou lá umas 4 horas da tarde. Eu tô, cara, eu falei, como assim? Não, eu ainda tava ali meio admirado, né? Porque aquela era uma profeta maior. Como é que era isso? Eu tô vendo, meus olhos viam uma senhora de 80 anos. Meus olhos viam, ela era uma típica boliviana, descendente de índios, era uma figura indígena, né, digamos assim. E eu tô olhando, né, a minha cabeça tava uma convulsão de ideias. E Deus falou assim: não vou lembrar se foram 6 ou 7 rapazes que Deus tinha destinado para estar ali. E eles tinham que ser consagrados num óleo especial que Deus tinha dado para ela, ao Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Eu falei: isso é bom, né? Isso é bom, então eu quero. Eu não pedi, eu nunca pedi, mas Deus sabia que eu precisava. Eu acho que tinha gente ali que era muito maior que eu. E aí foi explicando toda a visão que ela teve, como foi. Eu fiquei lindo, assim. Na minha cabeça a contradição era louca, né? Índia, católico, profeta, né? Tentando linkar os pontos para entender, porque minha cabeça precisava entender o que estava acontecendo. Mas meu coração falou assim: vamos embora, vamos ver o que Deus vai dar.
né? E eu sabia que os sacerdotes confiavam naquela mulher. Os dois sacerdotes lá eram santos. Eu já tinha visto coisas. Então, se eles confiam, eu também confio, né? Primeira coisa, se Padre Pio confia em Garabandal, eu também confio. Se o santo confia, imagina eu, né? E ali eu fiquei. E aí foi, né? E ela falou, agora vamos fazer a oração por cada um deles. Tá bom. Como é que será feito isso? Ela, só os varões, só os homens. Deus só falou dos homens. E aí ficamos em fila, um do lado do outro, né? Uns 6 ou 7, eu não lembro direito. Não vou dar os nomes deles, que nunca não me falaram que eu posso dar o nome de ninguém, então eu não falo. Mas nós ficamos ali em pé, todos em pé, esperando a oração. Ela ungiu a mão, né? E aí foi rezar de 1 a 1. Tá bom, eu era o terceiro, eu acho, ou o quarto, eu acho que era o terceiro. E aí aconteceu uma coisa que eu fiquei ali observando. Ela impunha a mão, né, sobre o nosso peito, com a mão ungida com aquele óleo, fazendo a consagração, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Quando ela acabava de rezar, que ela, né, começava a agradecer a Deus, bum! Aqui, o rapaz caía de cara no chão. Eu falei, o que aconteceu? Foi o primeiro, eu falei, ele deve ter passado mal, mas não vou sair daqui não, porque ninguém correu para ajudar ele, deve, sei lá, né? Aí foi o segundo, bum, caiu, os 2 primeiros estavam caindo, e eu era o terceiro ou quarto, e até chegou a minha vez, eu falei, e agora? Não sei, né? Vamos. Então, senhor, estamos aqui, vamos ver como é que é isso. E rezou por mim, e eu perdi todas as forças. Eu me lembro de cair no chão, de cara no chão, de rosto virado. Então eu tava ali, eu olhava os do lado caído, e ela continuou rezando. Eu sem força nenhuma, não tinha força, não, eu só podia pensar. Eu fiquei com aquilo até que ela acabou o sétimo, ou sexto ou sétimo, não vou lembrar. E aí ela fez uma oração. Quando ela fez a oração, as forças voltaram. Eu fiquei olhando para aquilo. Eu voltei, sentei no meu cantinho de novo e fiquei tentando compreender o que tinha se passado ali, porque eu não conseguia entender. Não fazia sentido algum, nada daquilo fazia sentido na minha cabeça. Quando eu comecei a jogar pela fé, e aí pedindo a orientação a Deus no meu coração, Ele me fez lembrar da minha pergunta, né? Do que acontecia com Ezequiel, do que acontecia com Daniel, quando eles entraram na presença de Deus ou dos anjos, que eles se tornavam, né, reais. Reais não, que são reais, se tornavam presentes, e que a gente fica sem força, aniquilado, não somos nada. E Deus me mostrou naquela tarde a Bíblia acontecendo. A força de Deus é uma coisa fantástica. Posso dizer com tranquilidade, apesar da minha cabeça estar num certo questionamento, o meu coração tinha uma paz infinita. A paz, quando eu fui pro meu canto, tentava entender, a paz só aumentava.
E essa graça aconteceu de forma a convencer que Deus pode fazer o que Ele quer. Deus não segue regras como a gente acha que Ele segue. Ele coloca as regras pra gente, para que a gente saiba o caminho, que é mais fácil a gente botar na regra. Mas Ele, quando se faz presente, é uma coisa muito diferente. Foi uma graça fantástica. Tudo foi uma graça. Da experiência, do aprendizado e da consagração que o Senhor fez em mim. Então hoje eu sou consagrado ao coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, não só pelas minhas palavras, mas por Ele próprio. Ai, que você tem de bom? Não sei. Eu sou bom? Não, eu sou todo errado. Eu já fui ao céu e eu já fui às portas do inferno. Em momento algum, Deus me deixou só. Mesmo na pior tribulação. Por isso que eu posso falar que Deus é bom. Deus é bom. Se pode me tratar assim, então pode fazer com qualquer um que creia e resolva seguir e obedecer às loucuras que Ele pede pra gente. Vai para Santa Cruz de la Serra, um congresso. Um dia eu conto mais sobre esse congresso. Foi algumas vezes depois até. Mas é uma coisa de maluco. Quando Deus te dá a graça de conviver com os santos, homens santos na terra, é muito bom. Você fica ali, caramba, meu. Caramba, como é bom. E eu quero contar uma outra coisa sobre isso. Cada uma daquelas pessoas foi fazer coisas diferentes. Tem gente que foi super, né, em Deus, tem outros que não. Então tem gente que fala assim, não, se o cara encontrou com Deus, ele vai mudar a vida dele e que é... Não necessariamente. Por isso que eu falo o seguinte, né? Quando eu vou fazer o discernimento, eu não pego tanto a vida daquele que está recebendo a mensagem, porque às vezes Deus escolhe os piores, né? Eu vejo para a mensagem e aquilo que Deus está mostrando, aquilo que Deus está fazendo. Se o profeta, se o servo, se o vidente acolherem a mensagem e deixar-se transformar por Deus, eles podem chegar à santidade. Mas também é um processo de vida, processo de vários encontros. Encontrei a Deus e minha vida mudou. Eu ouso falar que é mentira. Por quê? Porque se Deus, que é Deus, respeita o ser humano na sua fragilidade e vai à conversão sendo ele um processo lento e gradual, não é de uma vez só que muda a vida de nenhum pecador em algo razoável, né? Então, por isso que eu falo, atentem à mensagem, à doutrina, ao ensinamento, aonde Deus está te levando, onde está te guiando, né? Não olhem para os homens, porque os homens são fracos, frágeis, pobres, pecadores. E eu não estou botando o dedo para os outros, quando eu falo, eu penso primeiro em mim. Então eu olho para Deus.
aonde Ele está me guiando, aonde Ele está me levando. Às vezes eu não sei, mas deixa Ele me levar. E aí você vai poder fazer, ou viver, ou experimentar